E pesado. O mestre, já aconteceu alguma coisa sobrenatural com o senhor nesse tempo como autoridade policial? Alguma ocorrência, alguma coisa sobrenatural? Olha, eu sou um cara que eu durante a minha vida, eu estudei muita coisa que não era da área do direito, tá? Uma das matérias que eu fui estudar, num determinado momento da minha vida, eu fui fazer um curso de meditação transcendental, tá? Isso eu fiz lá na República do Líbano, existe o colégio. Quando eu fiz esse curso de meditação, eu comecei a meditar, e nesse curso, me indicaram um curso com o professor Antônio Carlos, que era um curso para você desenvolver a sua capacidade, não é espiritual, como é que chama? A sua capacidade, não é nem sobrenatural, é o seu poder que você pode aumentar de sensibilidade, tá? E eu fui fazer o curso com o professor Carlos. Esse curso era um curso, basicamente, que lidava com o pêndulo. Você conhece essa história do pêndulo? Que sim? Não. Existe um curso que você pode procurar, você vai achar, que é o seguinte. Existe um pêndulo que é uma corrente de prata e embaixo você tem acoplado uma bola de cristal. E aí, esse curso, você, com o poder da mente, você consegue, segurando essa ponta dessa correntinha de prata grudada nessa bolinha aqui, você, com a mente, você consegue fazer essa bola mexer. E eu fiquei muito curioso, fui fazer o curso com o professor Antônio Carlos, e aquela bola, na minha mão, depois de um tempo, começou a pular. A pular. Ué, a pular. Quando você chega nesse estágio, você começa a fazer o seguinte. Eu queria uma resposta para a minha vida, que caísse no sim ou não. Aí eu segurava o pêndulo, eu me concentrava, pedia a resposta, e ali você tinha, se ela fizesse um determinado movimento, seria sim. Se ela fizesse um determinado movimento, seria não. E o gozado é que eu fazia perguntas que eu já sabia a resposta. E o pêndulo acertava todas. O pêndulo acertava todas as respostas. Aí, eu passei algumas pessoas me procuraram e as pessoas me faziam perguntas. Lordelo, eu quero saber se vai acontecer, se vai ou não acontecer isso comigo. Uhum. E aí eu pegava o pêndulo, me concentrava, o pêndulo fazia um movimento e eu dizia, olha, o pêndulo está dizendo que a resposta é não. Ou o pêndulo está dizendo que a resposta é sim. Professor Oliver, todas as respostas que o pêndulo me dava, acertava. Todas! Um negócio impressionante. Engraçado, né? Bom, aí eu fiz um curso acima desse, que o curso era para você mexer objetos. Caraca! Tá? Então, exemplo, olha, essa tampinha tá parada aqui. Então, mexer essa tampinha. Bom, e um curso aprofundado, porque ele tinha feito teste com os alunos e, no meu caso, constatou que eu tinha uma capacidade de energia grande. E aí eu comecei a fazer esse curso, mas tudo bem. Um dia, eu estou na minha casa, num aparador de chapéu que foi do meu avô Jorge Lordello, e nesse aparador tinha o chapéu do meu avô. E eu, numa distância de 5 metros, eu olhando fixamente para aquele chapéu, sem nenhuma intenção de mexer no chapéu, mas eu me concentrei naquele chapéu quando aquele chapéu pulou. Uai! O chapéu pulou. Quando o chapéu pulou, eu fiquei assustado, eu falei, alguma corrente de ar. Eu coloquei o chapéu, porque ele tinha uma argola que ficava aqui o chapéu pulou, eu fui ver se tinha alguma corrente de ar, não tinha. Mas eu coloquei o chapéu e eu comecei a bater no chapéu. Com a mão. E o chapéu não caía, com uma batida pequena.
E aí eu percebi que o meu poder de concentração fez aquele chapéu pular. Aí eu volto pro professor Carlos. Falei, professor, aconteceu esse fenômeno. Ele falou, Lordelo, você tem uma grande capacidade. E realmente você fez o chapéu pular. Bom, 2 semanas depois, uma amiga minha me procura, me encontrou e falou assim, Lordelo, eu fiquei sabendo o negócio do pêndulo. Aí eu falei, eu andava com o pêndulo na bolso. E ela falou, olha, eu queria ver funcionando. Nós estávamos numa cafeteria, eu tirei o pêndulo, ela fez uma primeira pergunta, eu acertei. Fez uma segunda pergunta, eu acertei. Na terceira pergunta, ela pergunta assim, você acha que o fulano de tal gosta de mim? Que era o namorado dela, o noivo. Você acha que vai dar certo o relacionamento? E eu conheci o rapaz, era meu amigo, como ela também era minha amiga. E eu, ingenuamente, fui lá e fiz a pergunta pro pêndulo. E ela já sabia a resposta, quando era sim e era não. E o pêndulo deu não. Nossa. Professor, essa mulher ficou impressionada. Bom, e eu fui embora. No dia seguinte, o noivo me liga, bravo comigo. Lordelo, não sei o que você falou para minha noiva, ela mudou. E no final, eles desfizeram o relacionamento. E naquele dia, eu decidi que esse tipo de estudo não me levava a lugar nenhum. E eu fui no professor Carlos e falei, professor, parei. Parei porque eu tive um problema com uma amiga minha e parei. Bom, estou contando isso por quê? Porque na delegacia de polícia eu pude utilizar um sexto sentido apurado que eu tenho para poder desvendar crimes. Top. E aí eu quero te contar um negócio muito interessante. Eu trouxe para o professor de presente esse livro aqui. Paixões Perigosas. São 14 histórias de alguém que morreu e eu esclareci esse crime. O que aconteceu, professor? Quando eu ia num local de crime e o delegado, ele é obrigado, através do código, ele obriga o delegado a ir no local de homicídio. Então, o delegado tem que ir no local. Morreu uma pessoa, seja de homicídio culposo ou doloso, o delegado tem que ir. E quem vai é o delegado de plantão. Na capital de São Paulo, é o delegado do DHPP. Mas eu trabalhei sempre em periferia, o delegado tem que ir. Então, morreu gente, a PM já sabe. Preserva o local, ninguém entra e o delegado vai. Yeah. E quando você entra no local de crime, que eu chamo na cena do crime. Quando eu entrava na cena do crime, para mim era impactante. Impactante. Por quê? Porque eu mandava todo mundo sair, tirava os policiais, todo mundo, eu me trancava, eu e o defunto. Eu e o morto. E o porquê? Na academia de polícia, tinha um delegado antigo, aposentado, que me deu aula, e ele falou uma frase para todos os delegados. Falaram, olha, quando você for atender um local de homicídio, presta atenção no falecido, porque o morto, ele quer te contar quem matou. O morto, ele quer dizer pro policial, olha, quem me matou foi fulano de tal. Isso é óbvio que é uma metáfora, mas o posicionamento do corpo no chão de um falecido revela muita coisa. Então, cena de crime para mim é um negócio que era um sagrado. Cena de crime era tão forte que eu criei há 7, 8 meses o meu canal no YouTube, que é o Na Cena do Crime. O Na Cena do Crime, eu faço o quê? Eu pego o internauta que gosta de true crime e eu coloco você na cena do crime como eu me colocava, que é fazer você sentir a vibração de uma pessoa que morreu. Porque o morto fala. O morto fala para quem tem olhos e ouvidos de perceber o que ele quer te contar. Caraca, mano. Então, eu ficava prestando atenção em cada detalhe do local e cada detalhe na cena do crime do cadáver. O cadáver, ele é revelador. Quando você lê o livro Paixões Perigosas, você vai entender. O cadáver, ele é a assinatura do homicida.
a assinatura do homicida. Pra você ter uma noção, o delegado de polícia, quando atende o local de crime, eu não conheço o falecido, eu não conheço a casa, eu não conheço nada. Olha que loucura. Você chega lá, tem um cara morto. E só de olhar para o cadáver, de ver o local do crime, eu já fazia, num sexto sentido, mais o meu conhecimento em criminologia e perícia me fazia a desenhar um roteiro de quem seria o homem ou a mulher que matava. Aí eu vou entrevistar a esposa ou o esposo, o filho, o vizinho, e aí eu já fazia um desenho, eu falei, opa, eu vou nessa linha aqui. Então eu tinha um índice de esclarecimento de homicídio grandioso. E por que eu tinha? Porque a vocação que eu tinha lá atrás. Eu sempre fui vocacionado na profissão de investigação. Eu desenvolvi uma técnica muito interessante. Vou contar para vocês. E deve ter policial que está me assistindo. Tem. E vai servir para você também. Eu aprendi que local de crime, eu não podia chegar com uma viatura, todo em parafernália, porque você assusta as pessoas. E o crime no bairro, tem gente que sabe. Só que eu tenho 1,97 m. Eu sou diferente. Então eu chego em qualquer lugar, puta, esse cara é alto, porque eu joguei basquete. Então eu não era a pessoa ideal para conversar com o povo. Eu fazia o local, mas eu não ia conversar com o povo porque eu já meio que assustava, porque eu sou muito alto. Então, mas o que eu fazia? Eu tinha um investigador, e esse investigador, ele era um cara que era da região, e ele se vestia modestamente. E eu falava para ele, Zé, aconteceu um crime lá. Eu mandava ele na frente, ele descia 600 metros antes da casa, com o carro dele, e ele, todo mal jambrado, com a arma escondida, ele ia andando a pé até o local, ouvindo os buchichos do bairro. Mas é inteligente, hein? Ouvindo os buchichos. Então tinha umas senhoras conversando, ele falava, eu pautei ele, eu falava assim, você pergunta assim, aí parece que morreu uma pessoa, né? Aí a pessoa, parece que morreu o Carlos Eduardo, esse ele é mulherengo. Era uma informação. Aí ele andava, eu falei, quando você vê um boteco, encosta no boteco. Aí ele encostava no boteco, tomava lá um negócio e ficava ouvindo. Quando ele chegava no local, que eu já estava fazendo o local, Oliver, muitas vezes ele já falava, doutor, foi o Zequinha, foi o fulano de tal. Já sabia quem era. Como é que pode, né? Então, essa técnica que a gente criou, a gente rachou muito crime. Quando o Zé não rachava, e quando eu também tinha uma certa dúvida, aí o que eu fazia? Eu mandava o Zé, que é outra técnica, no velório e no enterro. Então, é uma técnica que a polícia tem que usar, delegados experientes de homicídio usam. Então você manda o investigador ou a investigadora totalmente descaracterizado, ficar o velório inteiro e o enterro inteiro só com o ouvido nas rodinhas. E o ouvido nas rodinhas você vai levar para o delegado uma informação. Eu fiz isso, vou contar para você aqui, em primeira mão, no caso Suzane Richthofen. O caso Suzane Richthofen, eu já era comentarista da Rede TV no programa da Sônia Abrão. E aconteceu, inicialmente, um latrocínio na mansão Richthofen. Então, qual foi a notícia que estourou em São Paulo e depois no Brasil? A mansão Richthofen, o marido e a esposa, deitados na cama, foram mortos a pauladas e subtraíram 6, 7 mil dólares, subtraíram umas porcarias e levaram. E a filha com o irmão tinham ido passear e quando eles voltaram, o casal, os pais foram mortos. Quando eu recebo essa notícia, falei, pera um momentinho, não existe latrocínio dentro de uma mansão de gente que morreu com pauladas. Isso não existe.
Não faz sentido. Porque o ladrão, ele quer roubar, ele não quer matar. O ladrão não mataria um casal de idosos que estavam dormindo. Concordo. Não tem cabimento. Isso é latrocínio, concordo. Não tem. E é óbvio que num primeiro momento, mas eu falei para a Sônia, Sônia, isso não é latrocínio. Bom, quando eu percebi que o caso ia pegar, eu, sem gravata, sem nada, fui no velório da Suzane Richthofen. Fui no velório e acompanhei o cortejo. E o que aconteceu? No cortejo, quando eu olho, eu vejo a Suzane Richthofen, que me falaram, essa é a filha. Do lado tinha um senhor alto, careca, de barba ruiva e de gravata. E eu tinha visto a fotografia do pai da Suzane, que era a cara desse homem. Eu falei, deve ser o irmão do pai dela. Do lado dela estava quem? Um garoto de 14 anos. Que era quem que eu descobri? O irmão de Suzane. E no canto estava um jovem de terno e gravata, também ali com uma cara, que era o namorado de Suzane. Então eu estou vendo eles andando, só que eu presto atenção inicialmente na Suzane, que era a filha, e eu vejo uma moça tentando, chorando, mas não derrubando lágrimas. Choro falso. Choro falso. E aí, ela se estrepa porque eu já tinha me formado, através do Dr. Larry Ribeiro, em programação neurolinguística. E programação neurolinguística estuda demasiadamente os movimentos e comportamento dos seres humanos. A neurolinguística faz uma leitura. Uma leitura. E aí, ela chorava e não derramava lágrimas. Esse foi o primeiro fato que me chama a atenção. O segundo fato, ela estava com uma calça jeans apertada e um topzinho mostrando a barriga. Eu falei, caramba, uma moça que acabou de perder o pai, ela tinha 18 anos de idade. Eu falei, será que essa menina é sem noção? Porque com uma roupa daquela. O irmão, o Andreas von Richthofen, ele tinha uma cara que ele estava como se ele tivesse dopado. Sabe quando o cara fica com uma cara, o que aconteceu com a minha vida? Então ele estava com uma cara de desnorteado. E o namorado dela, na minha leitura, com uma cara de suspeito. Mas era uma leitura superficial. Em seguida eu descubro que aquele homem de terno não era o tio delas, era um advogado, amigo da família. Tudo bem. Até aí, o caso começou a engrossar na mídia e, no primeiro fim de semana após a morte, me vem a notícia que era aniversário dela e ela fez um churrasco na mansão. Não tem muito sentido isso. Bom, nesse momento eu cheguei para a Sônia Abrão, eu falei, Sônia, olha, eu tô achando que essa menina tem alguma coisa. Ela ficou, não, Lordela, uma menina de 18 anos. Eu falei, não tô dizendo que é ela, mas vamos ficar de olho. Mas a Polícia Civil, através do DHPP, eles perceberam, eles tiveram, óbvio, a mesma conclusão que eu, e ela foi ouvida para dar inicialmente o depoimento, e nós delegados, nós temos uma técnica inicial para você ouvir um suspeito sem vê-lo como suspeito. Porque você não pode pegar uma menina de 18 anos, logo no início do inquérito, e apontá-la como suspeito de um crime de morte do pai e da mãe. Então, existe uma técnica chamada técnica do interrogatório através do detalhismo. O detalhismo é o seguinte, existe um conceito que eu conto a mentira no geral, mas eu não consigo contar uma mentira no detalhe. Não consigo. Então, no geral, quando eu dava curso sobre isso para policiais, eu explicava como você pega um mentiroso. E eu brincava daquele marido que traiu a mulher, e ele contou uma história que ele queria ter uma reunião de amigos lá depois do serviço, mas na realidade ele saiu com a amante. Mas ele ligou para a mulher
E ele disse que foi numa reunião de amigos. E aí eu ensino uma técnica para a mulher desmascarar o homem. Que é o quê? A mentira, no geral, é fácil contar. Então esse marido chega em casa, ele já tinha avisado que ele ia num barzinho com os amigos depois do serviço, porque era final de ano. Então a mentira, no geral, ela cola. Então qual é a técnica que eu usei muito em investigação? E eu vou ensinar para o seu público. A técnica é a seguinte. Então imagina essa mulher, que o marido chegou em casa, aí ela vai perguntar: Benzinho, como é que foi a reunião? Ah, foi muito gostoso. Ah, é. Quem foi com você? Boa. Bom, foi o Joãozinho, foi o Luiz Carlos, Boa. foi o Marcelão, foi o... Ah, que legal, foi esse... Ah, foram, tá. Vocês foram aonde? Ah, nós fomos lá no barzinho na Vila Madalena. Ah, Vila Madalena. Você sabe que eu tô querendo ir com as minhas amigas? Em qual bar que vocês foram? Aí o cara chuta, porque ele não foi no bar, ele foi no motel. Aí ele vai chutar. Não, eu fui lá no Santa Madalena. Então ele conhece, tem esse bar. Então ele foi no Santa Madalena. Ah, é? Benzinho, então você não vai precisar jantar, né? Que você deve ter comido lá. Ah, não, fica tranquila que eu já comi. Ah, me fala uma coisa, eu tô querendo ir com as minhas amigas lá também, que eu vi que esse bar é muito bom. Você comeu o quê? Aí ele vai ter que... Aí ele começa a mentir. A mentira, no geral, é falsa. Então ele começa a mentir. Ah, não, a gente pediu uma porção de coxinha, pedimos lá não sei o quê. Ah, me fala uma coisa, quanto custou a porção, hein? Aí o cara para de querer falar e ele... Então a mentira, no detalhe, você pega um mentiroso. Boa. Mas no geral. Então, eu aprendi essa técnica e os delegados do DHPP usaram isso com Suzane Richthofen. E logo perceberam que ela mentiu, só que você não pode determinar uma prisão, você tem que ter uma prova substancial para que o juiz mande prender. Claro. E a partir daí o DHPP com tranquilidade levanta as provas, ela foi presa, negando o crime, foi preso o namorado e o irmão do namorado. E no decorrer do processo, como eles são amadores, o crime foi esclarecido com facilidade e todos condenados. Show de bola. Então foi um caso... Então quando você me perguntou do sobrenatural, eu quero te dizer o seguinte, eu uso um pouco da minha experiência, dos meus estudos e mais de um poder de interpretação que a gente pode chamar de sexto sentido, porque o sexto sentido trabalhado, você se torna uma pessoa com poderes sobrenaturais. Show de bola. Tem muita gente que está me assistindo que talvez você tenha esse poder de sexto sentido, mas você, como você não se aprofunda. Vou te dar um exemplo. Na televisão, professor Oliver, eu tive a felicidade de conhecer muita gente. E fiz muitas amizades que são amigos íntimos hoje. Uma das minhas grandes amigas em TV, hoje em dia, é a sensitiva Márcia Fernandes. Uhum. Sei. A Márcia Fernandes, hoje... Famosa demais. É a sensitiva mais... É a sensitiva mais famosa do Brasil. E lá na Sônia Abrão, a Sônia Abrão viu que eu sou muito amigo da Márcia e ela criou um quadro de uma sexta-feira que era eu e a Márcia para falar sobre sobrenatural. E eu era uma escada para a Márcia. Então a Sônia e eu eram escadas para a Márcia Fernandes. E aí, o que aconteceu? Me aprofundei na amizade com a Márcia. E a Márcia, sim, ela é uma sensitiva. Se eu tivesse continuado com esses estudos, eu talvez, não como a Márcia, mas eu teria desenvolvido. Mas a Márcia, só para você ter uma noção, nós estamos aqui no seu podcast. Eu, quando saio com a Márcia Fernandes, às vezes ela olha assim, ela fala: Lordelo, tá vendo aquele homem andando ali? Ela fala assim: tem um defunto grudado na perna esquerda dele. Uai. Ela vê. Caraca. Ela vê. Às vezes ela vê uma pessoa andando, ela fala: olha, tem um defunto grudado aqui no ombro direito daquela pessoa. Mas ela fala do nada, tá? Ela vê. Pra ela é normal, né? Pra ela é normal, mas é fruto de uma sensibilidade.
Mas o que eu quero te dizer, e eu como professor Oliver, a gente gosta de estudar. E tudo que você estuda, você fica bom. Então, volto a repetir, você que está assistindo aqui o podcast, e você tem esse perfil e quer ser um funcionário público, quer entrar para a polícia, quando tem essa vocação, você precisa de um curso preparatório. E não estou querendo aqui puxar a sardinha para o professor Oliver, mas eu pude sentir em você, eu via nos seus vídeos, a paixão que você tem por estudar e a paixão que você tem, que é a paixão que eu tenho em dar aula. Então isso é encantador em professores que têm essa vocação. E quando a gente vê um aluno passar, é muito prazeroso. Aqueles 2 professores, né, que o senhor falou que são mestres e te ajudaram demais, né? São os 2 professores que eu acompanho desde pequeno. O Damásio e o LFG, né? Sim. São pessoas que eu conheci sem querer na minha vida, que me souberam que eu dava palestra e procuraram. Então, eu acho que tanto na minha vida como palestrante, como delegado e depois na televisão, eu tive facilidade de conhecer gente bacana, que ficaram meus amigos. Show de bola. E que isso enriquece. E, como eu disse no começo, eu já gostava do seu trabalho e hoje eu estou aqui. Participando com a gente. Em Minas Gerais. Foi lá em casa, conheci foi muito minha legal. família. Mestre, antes de eu passar para as pautas, sim.